podemos anunciar, né, os Santos Reis, né? A cidade do Natal, ela anuncia os Santos Reis a partir de alguns elementos, né? E assim, e esses elementos têm a ver com o processo de colonização que se dá neste território aqui, neste território que nós conhecemos hoje como Natal. Eu costumo dizer, Clenilton, que a cidade do Natal, como o Brasil, é um território que é construído, né? É conquistado. E a sua formação social, cultural, ela se dá a partir deste processo que nós conhecemos como processo de colonização portuguesa, ibérica, cristã, católica. Então, a cidade do Natal, a cidade dos reis, né? Ela tem uma relação muito grande, a cidade do Natal tem uma relação muito grande com esse viés católico, né? A partir inclusive da Fortaleza dos Reis Magos. Não é à toa que tem esse nome, né? Fortaleza dos Reis Magos. Não é à toa que este território ibérico também passa a ser conhecido como a Cidade dos Reis. Por quê? É no 6 de janeiro de 1598 que é então inaugurado, podemos dizer assim, né? Essa primeira fortaleza, né? Esse processo de ocupação portuguesa, ibérica, deste lado do território norte e nordeste do que vai ser o Brasil. Eu costumo sempre dizer assim, do que vai ser o Brasil, e aí vale uma explicação bem rápida, porque nós entendemos que este território que nós estamos ocupando aqui, né, este território é um território que se dá uma disputa, né? Não há uma naturalidade, não se joga umas sementes e brota o Brasil. O Brasil nasce do conflito que começa entre os povos europeus e os povos que aqui habitavam, né? E anunciar os Santos Reis porque essa cidade ibérica, a partir da sua unidade militar, né, que nasce no dia 6 de janeiro, né, que é o dia dos Santos Reis, né, que é o dia daqueles que vão em busca do menino Jesus, né, desse grande símbolo, né, que representa, né, a cristandade católica, né? Então, os Reis Magos. E aí nós temos toda uma celebração, toda uma cerimônia e toda uma cultura e uma tradição cultural. Vou trazer aqui para nosso bate-papo, né? Rogério aqui, o coletivo FOC, nessa uma poesia de Deífilo Gugel. Deífilo, para mim, é uma referência. Ele traz para a academia, para o salão nobre, digamos assim, né? Ele traz a cultura e a essência do povo e das manifestações culturais do nosso povo, né? E aí ele tem uma poesia, eu gosto do Deífilo poeta, também, além do pesquisador, Os Barcos de Santos Reis, que diz assim: na festa de Santos Reis, da cidade do Natal, qualquer pessoa do povo, com modesto capital, pode, se assim lhe aprouver, transformar-se no instante no feliz proprietário dos barcos mais elegantes, que alguém já pensou em ter, para poder algum dia fazer um longo cruzeiro de Europa, França e Bahia. São naus de papel de seda, carregadas de castanha, sonhando terras distantes de Portugal e de Espanha, herdeiras das velhas naus Catarineta e Fragata, veleiros de Dona Sancha, coberta de ouro e prata. Então essa é a poesia que fala dessa manifestação cultural que eu cheguei a viver. Eu fui morador do bairro das Quintas, né, numa vila chamada Vila Maurício. E meus pais, mamãe muito católica, meu pai nem tanto, né? Mas assim, nós chegamos a conhecer as festas, os festejos de Santos Reis no bairro aqui, que leva o nome, né, que é o bairro de Santos Reis. E esses barcos de papel era a alegria da criançada, né? A gente ficava doido para ter um barquinho desse, feito à mão, né? Feito com a delicadeza dos artesãos, homens
e mulheres de lavadeiras, barqueiros, pescadores, mas que no momento da festividade paravam e trabalhavam a delicadeza do artesanato, né, fazendo aquelas belezas que eram os barcos, né, os barcos com as suas velas de seda. O meu amor, o meu gostado dos festejos de Reis, ele começa com as memórias, né, da minha mãe, contando como eram as festas de antigamente. Meu avô tinha uma bodega lá em Japecanga, era uma região canavieira, então as coisas quando tinha os atritos, era respondido na faca, na foice e no pau mulato, no porrete de pau mulato, né? E meu avô era o dono, né, da bodega. Então minha mãe contava essas histórias, eu nem batia os olhos escutando, né? E com o tempo, aí eu encontro o mestre Elpídio, que foi o último grande mestre a brincar nos palanques de Djalma Maranhão. E ele me contava como era as brincadeiras de Boi de Reis, e ele me falou uma coisa que, Luciano, assim, ficou na minha cabeça, que eu perguntava para ele, mestre Elpídio, como era o nome dos personagens do Boi de Reis, e ele ia me descrevendo. Aí ele dizia, e o mestre, contramestre, o primeiro galante, que é o imperador. Aí eu disse, como é isso? O imperador, o Boi de Reis tem imperador? E aí eu procurei o professor Severino Vicente. E Severino Vicente chegou, ele me falou uma coisa assim bem interessante. Disse, Lenilton, se você quiser pesquisar cultura popular, você não vai para o livro, você vai para dentro dos grupos. E aí eu já estava dentro dos grupos e entrei mais ainda, fui conhecer outros mestres. E aí nessas minhas pesquisas, né, que também foram em livro, eu descobri que o primeiro Boi de Reis, né, contava uma história, que é a chegada do imperador no Brasil com sua comitiva. E era uma coisa muito interessante, era tipo um circo. Tinha um mestre de cerimônia. Quem era o mestre de cerimônia? Era o Lalaia. E aí eu fiquei procurando esses personagens. Aí era o imperador, o Lalaia, ele fazia tipo o que o Mateus faz hoje, né? Já tinha o Birico, a Catirina é um personagem muito novo. Eu acho que ela nasce na época da cultura do algodão. E aí eu fiquei procurando uma conexão dessa história antiga com essa do Boi de Reis hoje. Eu encontrei ela na igreja. Simplesmente a igreja pegou o alto do Boi de Reis, que era o mais bonito, era o mais interessante, e fez com que o Boi de Reis passasse contar outra história. Em vez dele contar a história do imperador chegando no Brasil com sua comitiva, ele começou a contar a história dos 3 reis magos do Oriente, o anúncio, né, que era o anúncio do menino Jesus. E transformou um alto, que era bem interessante, numa ferramenta religiosa para divulgar o nome de Cristo. Inclusive, Padre Murilo, o padre lá de São Gonçalo, ele fala isso na missa lá, né? Em Olímpia, né? Eu acho que foi em 2011, que ele disse que os grupos folclóricos, quando os sacerdotes eram poucos, ele ajudava a divulgar o nome de Cristo. E aí foi tudo se encaixando assim, e daí eu montei essa pesquisa sobre os dias de Reis, né? E me aprofundei mesmo. É uma história assim que eu vou resumir, porque ela é muito longa, né? Ela começa no dia 24 de dezembro, que é o primeiro enfeite, o primeiro ensaio enfeitado do grupo. O grupo, ele começa a ensaiar, porque a gente acha que os grupos antigamente não ensaiavam. Eram 2, 3 meses ensaiando. Fazia o figurino, tudo. Aí eles no dia 24 vestiam para ver se dava tudo certo, que era para começar as andanças dele.
andanças que alguns grupos, como o grupo de Manel Curto, que é um dos mestres, assim, dos maiores mestres, aí eles faziam essa brincadeira que é no dia 24 e eles brincavam até o dia 6. No início era isso. Aí no dia 6 eles queimavam o boi. No dia 6 de janeiro, que é bem da Igreja Católica. A queima do boi é a partilha. Aí eles fazem a rima, a tripa fina de Dona Joaquina, não sei o que, o mocotó. Eles vão através da rima destrinchando. E antes da partilha, eles matam o boi, né? Que o Mateus, o que eu assisti, ele dá com o cabo da macaca, né? Que ele usa, né, na cabeça do boi, aí faz aquele barulho e ele empurra o cabo da macaca por onde o boieiro veio, o pescoço do boi. E o boieiro já está preparado, ele derruba o vinho, que simboliza o sangue do boi, numa bacia e é distribuído com todos os presentes. E aí eles fazem a partilha, né? Aí vai cortando o boi, que é desatando os nós, né? Tirando os arames, aí tira o pano do boi. E o pano e a cabeça do boi não é queimada, só é queimada a caverna. Se o pano tiver velho, aí eles queimam o pano. Se não, eles tiram o pano, guarda, que é para brincar no próximo ano. É isso aí. Mas é interessante, né? E aí, Denildo, você falando, né? Esse imaginário que é construído a partir dessa manifestação cultural, né? E claro, as instituições, sejam instituições políticas, religiosas, que utilizam, né, ou que transformam essas manifestações dentro dessa lógica mesmo de ocupação dos espaços ou dessa construção desse novo imaginário, né? Mas o interessante é quando você fala dessa preparação, né? Que isso também é algo que eu acho que é fundamental a gente pensar sobre isso, né? Porque, principalmente hoje, quando nós pensamos nas comunidades e nós pensamos na valorização da comunidade, essas manifestações culturais, esse envolvimento da comunidade, na preparação, por exemplo, do reinado, do boi, né? Essa preparação do dia 24 ao dia 6 de janeiro, e essa preparação que vem muito antes, como você mesmo disse, isso mobiliza forças, né? Isso mobiliza força. Isso me leva, e você conhece muito bem, me leva a pensar nessa cidade, na gestão do prefeito de Jaú Maranhão, né? Que ele vai abrir as portas da prefeitura e todo o esforço, né, a partir da gestão municipal à sua época, para fazer com que essas manifestações elas percorressem todos os nossos bairros da cidade, né? Então, assim, a cidade do Natal, ela ganha, e aí, claro, pensar de Jaú Maranhão, pensar Veríssimo de Melo, Luiz da Câmara Cascudo, né? Deifro Gugel e tantos outros que contribuíram, né, de alguma maneira para que essas manifestações culturais fossem apresentadas e fossem criadas, né, meios de vida, meios de sobrevivência desses grupos. O que ainda hoje, digamos, uma tarefa que deveria ser uma tarefa de todos nós, né? Porque a cidade que tem no seu simbolismo, né, a presença, né, do intelectual do porte de Luiz da Câmara Cascudo e outros que dedicaram suas vidas para entender, né, a cultura popular. E nós temos uma grande festa, que é a festa dos Santos Reis, né? Nesse ponto de vista aí, eu acho que nós teríamos que ter mais projetos para apoiar grupos locais que se manifestassem, né? Que fizessem, eu e você como pesquisador mais ainda, mas assim, na nossa adolescência, infância, nas nossas escolas, nós tínhamos grupos que iam, se apresentavam, né? E era a maneira de conhecer o que era a manifestação do Reis, da festa de Reis,
né, do boi, né? Essa partilha que você fala, olha aí o simbolismo que se tem, né? O boi é morto, mas o sangue e a sua, digamos assim, carne é partilhada, Isso, né? isso. É partilhada entre os participantes da manifestação. Então isso tem um simbolismo muito forte, né? Inclusive eles choram quando fazem isso, né? É a despedida, É né? a despedida, Mas assim, a despedida que acolhe também os outros, né? Porque é uma despedida, mas você divide, né? Você partilha aquilo ali, né? Então assim, eu acho que é importante pensar sobre isso, né? E eu costumo dizer que eu gosto de trazer sempre. Às vezes fica até um negócio meio que repetitivo quando as pessoas falam comigo sobre a cultura, quando eu digo assim, não precisamos inventar muito, porque isso já foi testado, aprovado e comprovado que dá certo, que é a receita de levar a cultura para as comunidades, levar a cultura para os bairros, né? E de fortalecer o que existe, né? Felipe Camarão aqui, que você conhece muito bem, o bairro aqui de Natal, né? Sem falar São Gonçalo, né? Que é a nossa cidade aqui vizinho. São lugares em que nós encontramos essas manifestações de reis, né? E ainda muito presente. Se não está tão presente, é porque falta um incentivo, o apoio de alguém. Falta um apoio da sociedade, uma abertura dos órgãos culturais, né? Existem as leis de incentivo, mas muitas vezes as leis de incentivo chegam distante dos mestres, né? E das mestras, né? E aí mas é nessa perspectiva. Eu acho que o olhar, né, sobre a gestão de Djalma Maranhão e as praças de cultura, eu acho que é um olhar interessante para entendermos a importância, né, da cultura e das manifestações nas ruas, né, nas praças. Na minha opinião, a gente precisa de um Djalma Maranhão, né? Um político inteligente, comprometido com a educação, com a cultura do nosso povo. Um cara que adotava o método Paulo Freire, né, através das escolas de pé no chão, também se aprende a ler. Os palanques que ele fazia para valorizar. Você sabe que quando entra muito dinheiro, como se movimenta muito dinheiro, alguém ganha muito dinheiro, né? Como é no caso dessas festas que estão acontecendo aí. A cultura popular, ela pode ser uma fonte de renda para uma cidade muito grande. E eu vou dar um exemplo de Major Sales, aqui no Rio Grande do Norte. Major Sales é uma cidade, né, que em comparação a Natal é uma cidade pequena, muito rica de cultura, que tem os caboclos de Major Sales, são inúmeros grupos, né, investiram em cultura lá. E sabe o que é os caboclos de Major Sales? É um boi de reis. Um boi de reis que o avô de Mestre Bebé transformou naquela malhação do Judas, nos caboclos lá. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Eu fui lá em Apodi e para entrevistar um mestre, né, para conhecer um mestre, né, que Aloísio Marcolino, né, me levou lá, né, e eu conheci esse grupo, esse boi, esse mestre Augusto Elisário. Ele disse: ó, meu boi de reis é assim, ele é diferente. Eu sou um mestre, tem um boi, tem a pinta, tem o primeiro galante, o primeiro caboclo, o segundo caboclo e os caretas. Então era o boi de reis daquela região, que é o boi de reis, um boi de reis que alguém trouxe naquela região, brincava daquela forma, e o avô do Mestre Bebé transformou nesse grande espetáculo, que eu acho que é um dos grandes espetáculos do Rio Grande do Norte, que é os caboclos de Major Sales. Isso poderia ser feito em Natal, que se Djalma Maranhão não tivesse sido caçado, aqueles palanques dele teriam crescido. Em cada local que ele montava aqueles palanques, com certeza seria uma festa. São Gonçalo é uma cidade que eu fui morar em São Gonçalo, apaixonado pela cultura, pelas festas. Quando eu cheguei lá, acabou. Não tem mais, cara.
Não tem festa de reis em São Gonçalo. Tem uma festa de Natal que fizeram lá esse ano, mas uma das festas mais tradicional da cidade, que é a festa de reis, não tem. Aí eu não consigo entender como que uma cidade que é o berço da cultura não investe na cultura. E essa questão do poder público, ela muitas vezes ela acaba com os grupos, né? Porque o político, se ele for mal intencionado, ele emprega uma pessoa, tá entendendo? E ele mata o grupo, deixa refém aquilo ali. E é assim que eu vejo as coisas. Os grupos, eles estão presos por um cargo dado a alguém do grupo. E poderia ser diferente. A cultura popular, ela poderia estar trazendo economia para o município. E a gente sabe, né, Lenilton, como essa cultura, as pessoas... Não, a cultura, ela é transformadora da comunidade. Isso. Ela é geradora de emprego, de renda, e ela é prevenção à violência. Eu costumo dizer sempre isso. A cultura é prevenção à violência. O que muitas vezes acontece é você não tem uma política, digamos assim, de Estado, republicana, no sentido de que o apoio, o incentivo aos mestres e às mestras, o incentivo aos grupos tradicionais tem que se dar por canais republicanos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não nessa situação de, como a gente pode dizer, que é isso que você falou, né? De cooptar pessoas, cooptar líderes dos grupos culturais para fazerem parte da máquina estatal. Não, eles têm que ter autonomia, né? Eles têm que terem independência. E como é que se dá isso? Através de leis de incentivo, né? Eu, recentemente que eu digo, há uns 2 meses atrás, eu participei de uma caminhada histórica no bairro das Rocas. E isso foi muito bom, né? O bairro das Rocas é um bairro importante da cidade do Natal, né? Berço do samba, né? E lá você tem o Araruna, né? Uma associação de danças semi-desaparecidas e tal, criada nos anos 40, 50, por iniciativa Mestre Cornélio, né? Djalma Maranhão, Luiz da Câmara Cascudo, quer dizer, e hoje você passa na associação, na casa que está lá, né? na Sociedade Araruna, e você sente uma dor no coração, principalmente quem gosta da cultura, né? Porque não tem a valorização que deveria ter, né? Se antes, quando ela nasceu, faltava recursos, hoje a gente não pode dizer que falta recursos. O que falta hoje é uma política, né, de apoio, que seja uma política republicana, que reconheça aquela entidade, aquela instituição como importante para a cidade, né, e que faça com que os canais de incentivo, de financiamento cheguem à ponta, né, sem passar por outros canais, né, que chegue direto, né, sem intermédio de ninguém, mas que chegue direto lá na ponta, né, para que esses grupos possam sobreviver, né, para que as gerações possam sobreviver. Eu lembro muito que a minha primeira experiência diante de um espetáculo teatral foi com o saudoso Gesiel Figueiredo, né, que ele fazia o quê? Levava os grupos dele, né, para as escolas, para as comunidades, né? E isso poderia estar acontecendo hoje, né? De forma mais intensa, de forma mais como uma política mesmo de formação de plateia, de formação de atores, de formação cultural. Imagina aí um grupo, né, os diversos grupos dos reis, né, visitando as comunidades, né? Eu tenho a certeza que você tem um público que está ali. O que tem que ter é a oportunidade, o que tem que ter é o palanque armado, né? Então eu acho que a cidade, e você traz esse exemplo aí do município, né, que investiu, que a possibilita, né, ainda a manifestação
dessa cultura, né? Manifestação dos reis, né? A minha opinião é que esse pouco dinheiro que vem para a cultura ele tem que ser melhor distribuído, porque existe uma elite que ganha tudo, né? E muitas vezes a gente fica com receio de fazer um projeto, porque muitas vezes a gente fez e não conseguiu arrecadar. E eu acho que isso tem que ser revisto com a questão da cultura. Esse bate-papo que era sobre a questão da festa de reis, né, de Reis Magos, ele partiu para esse ponto que a gente está, justamente porque não tem mais festa. Acabou tudo. Acabaram tudo. Os nossos governantes acabaram tudo, eles são o grande culpado por isso, né? E isso eu não estou falando de esquerda, de direita, eu estou falando de todos. Esse é um dos desafios, né? É um dos desafios da sociedade natalense, acho que é um desafio das instituições culturais, né? Dos movimentos culturais, que é de tentar manter uma tradição com esse elo, né? Com essa cultura, que foi a cultura que os movimentos que fez com que a festa, né, ela existisse. O nosso desafio é como manter essa tradição, né, no momento em que existem as fragilidades desses grupos tradicionais, né, que são os grupos de dança, são os grupos, né, são os de reis. Helenilton falou dessa dificuldade que os mestres têm de terem os seus herdeiros, né, nas folias, né, nos festejos, né? E essa dificuldade ela é presente, né? Dificuldade de você ter esses atores, né, esses mestres no fazer da festa, né? Para que a festa não se torne uma festa, eu diria, sem a tradição, né? Ou ficar apenas no passado, né? Você tem que incentivar. Agora, como você vai fazer isso, né? Se você olha para o Araruna, por exemplo, só para pegar esse exemplo mais clássico, né, e você vê um grupo que está com dificuldade, né, de se manter, né? É culpa dos herdeiros do senhor Cornélio? Não, né? Porque as famílias precisam sobreviver. É nessa perspectiva, né, que a gente fica triste com a realidade, né? Então acho que essa é uma realidade e que faz com que hoje nós tenhamos os festejos de reis, mas com um certo apagamento. Vou usar o certo apagamento para ser bondoso, né? Um certo apagamento dessas tradições culturais. A festa de reis, né? Ela contempla todos esses grupos de cultura popular, inclusive os jogos antigos, né? Os jogos de azar, o caipira, as barracas, né, que o pessoal fazia, que era muito parecido com a festa de São João, era um dos mesmos moldes. Só que a festa de reis é uma festa religiosa, né? Tinha missa, tinha leilão, é uma coisa assim espetacular que o brasileiro ama. Tanto é que quando tem o Alto da Compadecida, esse Lisbela e o Prisioneiro, o pessoal usa muito no cinema brasileiro isso, e o povo ama. Só que vão acabando com isso, né, de uma forma assim, e dando espaço para o que vem de fora, né? O que é nosso não tem valor, e aí vai acabando com o nosso brilho. Hoje um festejo de Natal, que tem o Papai Noel, tem a rena, que tem a neve, ela vale mais do que um boi de reis, um pastoril, uns congos, né? Um bambelô, um pau-furado, né? Eu não consigo, sinceramente, entender como você contrata empresas de fora para levar nosso dinheiro e não faz um festival uma festa, né,
que é tradicional a, sei lá, são festas seculares, né? Eu não consigo entender isso, não. Até porque está movimentando a economia local, porque ali você contrata a costureira, aí tem um maquiador. Eu acho que o que falta mesmo é uma pessoa com um político que tem um olhar, né, nessa questão de valorização do que é da terra, né, do que nós produzimos. O que nós produzimos é muito valioso. Só não vê isso ou é por maldade ou é por desonestidade, por querer acabar com a nossa cultura e dar espaço para o que vem de fora. Agradecer, né, o espaço, né, do FOC, né, do coletivo FOC. É uma alegria estar aqui ao lado de Lenilton, né, dialogando sobre a nossa cultura, sobre a cultura popular, a importância da cultura para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento das cidades, como a nossa cidade, a cidade do Natal, e entender que fazer cultura não é despesa, né? Fazer cultura é promover cidadania, é promover igualdade social, é promover segurança, né, nas comunidades. Então acho que o caminho é esse, né? E fico feliz de estar aqui ao lado de Lenilton, que para mim é uma referência na fotografia e uma referência quando a gente fala de festejos de reis. Gratidão aqui, Rogério, por esse espaço estar ao lado de vocês dois aqui. É uma alegria grande, né? Só concluindo aqui o que o Luciano falou, apoiar a cultura popular é um investimento que dá dinheiro. E quem entendeu isso, né, como lá em Parintins, você viu que transformaram, né, um boi de reis, né, que é a minha referência, numa das maiores festas de cultura popular que eu acredito do mundo. Então, assim, por que a gente não aprende com aquele povo? Por que a gente quer trazer esses músicos caros que muitas vezes cantam música depreciando a mulher, né, sem respeitar as famílias, né? A gente tem uma coisa tão bacana. Então, na minha opinião, valorizar o que é nosso é preciso. É preciso para que a gente mude essa sociedade. Isso aí, apoiar a cultura popular é um investimento do bem.